Olá, Cláudia, Franciele, Jassana, Janete, Noeli, boa noite, mais uma vez. Que bom encontrá-las aqui para o nosso quarto encontro do curso. Nosso encontro hoje vai ser bem rapidinho, só para a gente repassar o módulo 2, mais especificamente o primeiro tópico do módulo 2 e a atividade obrigatória desse módulo, né? Semana que vem, então, a gente tem... Vou trazer a proposta, a gente discute um pouquinho sobre o texto obrigatório, lá do módulo 2, no tópico 1. Deixa eu só pegar aqui o nome certinho do texto, um texto que vai falar sobre a perspectiva de Vygotsky, sobre a aprendizagem, né? Sobre a construção, né? A construção do conhecimento em Vygotsky, o social e o... deixa eu pegar aqui. Pronto. O texto, então, do Pinho, aqui. O social e o cultural, né, na perspectiva de Vygotsky. Então, acho que é um texto bastante denso e ele pode ser potente para a gente conversar um pouquinho, né, sobre esse texto. A gente lembrar algumas questões da perspectiva vygotskiana, pensar, né, em que contexto que ele fala, de que contexto, essas relações que se estabelecem com a teoria dele e a partir de qual base que ele fala, né? Então, para a gente pensar e aí ajudar vocês na construção do trabalho desse módulo, né, que é a produção do vídeo. Pronto. Então, a proposta de hoje é a gente fazer, então, apresentar, né, o módulo 2, especificamente o tópico 1 do módulo 2, que ele vai tratar sobre o desenvolvimento humano, ensino e aprendizagem na perspectiva da educação inclusiva. Então, primeiro vou trazer a síntese do módulo 2, da semana 1, e vamos fazer o encaminhamento da avaliação, esse trabalho em equipe. Deixa eu ver se tem aqui. A Janete colocou social e cultura na obra de Vygotsky. Obrigada, Janete, você já tinha colocado ali. Agora que eu vi. Pronto. Então, os objetivos do módulo 2, né? Compreender, né, são objetivos, compreender o desenvolvimento humano como biopsicossocial, é biológico, né, essa relação entre o biológico, o psicológico e o social, né, não é apenas uma perspectiva apenas dissociada, né, são questões indissociáveis, né, para o sujeito aprender, ele aprende a partir dessas 3 dimensões relacionadas, né? E qual que é o papel da linguagem nesse processo, né? Como é que a linguagem contribui no processo de desenvolvimento do ser humano, né? Dos sujeitos. E aí, a linguagem como um elemento um elemento mediador desse processo, né? Então, para isso, né, primeiro, um dos objetivos é compreender a linguagem para além da sua dimensão linguística e a sua importância na construção da subjetividade humana, entendendo que essa é uma construção histórico-cultural em relação com o tempo, o lugar e a cultura onde está inserida. A gente pode pensar, né, como a linguagem é construída hoje. A nossa luta política em reconhecer a linguagem inclusiva de gênero também, né? Além de outras questões hoje, né, dentro da educação inclusiva, a gente pensar como a linguagem hoje é pensada a partir... é importante a gente refletir, né, como a linguagem hoje é um dos elementos que nos possibilita também ao desenvolver uma educação inclusiva, ou como a linguagem ela está relacionada nesse processo de construção de uma educação inclusiva, né?
E aí a gente tem várias perspectivas teóricas, né, no campo da linguagem. Aqui o curso vai trazendo essa perspectiva, né, materialista histórico-dialética, a partir né, do Vygotsky, da compreensão do Vygotsky, né? Mas que a linguagem, sim, é uma construção social e vai se modificando, tem a ver com o contexto de cada época, né? De acordo com cada grupo social, enfim. Outro objetivo, né? Compreender o processo de mediação pedagógica, né? O professor, então, se torna o mediador nessa perspectiva, né? E esse processo como aquele que leva o conhecimento, leva ao desenvolvimento a partir da aprendizagem, possibilitando ao sujeito o acesso aos processos psicológicos superiores, né? Por meio, então, da linguagem que a gente vai desenvolver os nossos processos psicológicos superiores, né? Que vamos aprender. Enfim, isso para muitas de vocês seja bastante claro também, né? Identificar o enorme potencial do conceito de zona de desenvolvimento proximal para as práticas pedagógicas, né? Tentar, então, de repente, aprofundar aquilo que a gente já sabe sobre esse conceito. Então, os 3 eixos desse módulo, primeiro vai ser desenvolvimento humano, que a gente depois vai ver qual é a proposta do tópico 1, né? O eixo 2, que se desdobra no tópico 2, que são os processos psicológicos superiores, e o eixo 3, o tópico 3, vai falar sobre as práticas pedagógicas e a mediação do professor. Então, esse módulo, ele tem essa abordagem mais a partir da psicologia, né, da aprendizagem, e pensar, então, de que quais as bases que nos fundamentam para pensar a educação inclusiva nessa perspectiva, né? Então, a semana 1, que é a semana que a gente inicia agora, então, tem a aula pública, que eu já compartilhei com vocês, que é uma aula da professora Débora da Inês. Ela já fez essa aula. Foi justamente no primeiro encontro com a coordenação do curso, quando a gente estava iniciando esse curso, aconteceu a aula do módulo 2, né? Então, hoje a gente inicia o módulo 2, com a aula do módulo 3 nacionalmente, né? Porque tem essa diferença entre quando nós, enquanto DESC, começamos o curso e as demais turmas. Pronto. Depois, então, vocês estão convidadas a participar lá e interagir são pessoas do Brasil inteiro, então é muito interessante, né? Os debates que também acontecem ali no YouTube, e é uma sensação gostosa de você estar ao vivo, né? É diferente de quando é uma gravação, mas pronto. Não é obrigatório, né? Fica à vontade, fica a critério de vocês assistirem. Então, essa semana vocês são convidadas a assistir a aula pública, que já aconteceu, para além dessa de hoje, né? A formação dos grupos. Essa semana, então, a gente vai estar dedicados e dedicadas a formar os grupos, né? Entre si, de repente, aqui a gente está em quantas? Nós estamos em 6, de repente vocês podem formar um grupo com 2, um grupo com 3, e já a partir daqui de hoje, já, né, se não tiverem formado ainda. A semana 1, então, tem a animação essa animação Lev Vygotsky, desenvolvimento da linguagem, a leitura obrigatória, né, do Ângelo Pino, que é o social e cultural na obra de Lev Semyonovich Vygotsky. Esse texto, então, a proposta é a gente conversar sobre ele semana que vem, no nosso encontro, e aí realizar a parte 1 da atividade avaliativa. Então, o que é essa atividade avaliativa, né? A atividade do módulo 2 vai ser, a proposta é vocês elaborarem um vídeo
em duplas ou trios, em grupos de até 5 participantes, caso tenha cursistas aqui da nossa turma, 7, que trabalhem na mesma escola, então pode ser até 5, desde que estejam trabalhando na mesma escola. E qual que é a proposta? O que vocês vão abordar nesse vídeo? É discutir, falar, abordar a importância da linguagem na construção dos processos psicológicos superiores, né? E na construção dos conceitos científicos. Então, vocês podem usar o material do curso, buscar outros materiais, né, para além. E aí vocês vão construir esse vídeo falando sobre, né, a importância da linguagem, como é que a linguagem se torna importante para a construção dos processos psicológicos superiores e para a construção dos conceitos científicos, né? Como é que o sujeito constrói a partir da linguagem, né? Aí, a atividade avaliativa desse módulo, ela vai ter 2 etapas, né? Essa primeira etapa, na verdade, ela é composta por 2 momentos, né? E assim, o primeiro vai ser a formação dos grupos, e junto desse momento, vocês têm que fazer essa realização, formando os grupos, colocar lá no fórum, o fórum descrito, o roteiro do vídeo, né? Lá nesse fórum, roteiro do vídeo, vocês vão colocar a equipe de vocês, no primeiro momento, e no segundo momento, vocês vão postar lá qual é o roteiro que vocês vão utilizar, né? O roteiro do que será dito, com a definição do formato desejado, se vocês vão, por exemplo, fazer um vídeo em qual espaço que vocês vão utilizar, qual o recurso que vocês vão utilizar para produzir esse vídeo, né? Se vocês podem, por exemplo, usar o PowerPoint, né, que é uma ferramenta que utiliza, que possibilita, né? A Renata está chegando aqui. Oi, Renata, boa noite. Nós estamos aqui falando sobre a atividade avaliativa, tá? Estamos no primeiro momento. Então, vocês vão... Então, nesse roteiro, na construção desse roteiro, então, vocês vão colocar o que vocês vão abordar, né? Mais especificamente, né, dentro da questão de como a linguagem ela contribui para a construção dos processos psicológicos superiores, né, para a construção do conhecimento, né, algum aspecto dentro desse tópico, a definição do formato que vocês desejam, a escolha e a escolha da estrutura do vídeo, como é que o vídeo vai ser estruturado, vai ter, por exemplo, assim, vamos pensar como a gente produz um texto, né? Início, meio e fim. Como é que vocês vão estruturar essa boas-vindas? Ele vai ser um vídeo, por exemplo, vocês podem propor assim uma reportagem, vocês podem pensar, vamos construir uma reportagem de jornal da TV, nós vamos construir uma propaganda, nós vamos construir uma entrevista televisiva, né? Enfim, vocês podem criar ali o formato que vocês vão desejar de construção desse vídeo. Vocês podem imaginar uma sala de aula, uma professora explicando, né, na graduação, por exemplo, né, no curso de pedagogia, a professora explicando essa temática, né? Enfim, a criação vai de vocês, né? Como é que vocês vão abordar isso? Como é que vocês vão apresentar esse tema, né? Então, vai ser uma roda de conversa também, né? Ou uma narração, enfim. Vocês podem encenar também, vocês podem pensar, né, e apresentar esse tema a partir de uma encenação, de um teatro, né, de repente alguém pode fazer o Vygotsky ali explicando como é que ele pensa a teoria dele,
enfim, né? São ideias que depois vocês vão depois construir, né? Todos, é importante, né? Todos os participantes poderão estar presentes no mesmo local, ou caso não seja possível, como e quando será realizada a gravação online. Então, quem de repente não. Quem não. Muitas de vocês não moram na mesma cidade, então vocês podem estar em lugares diferentes, então explicar como é que vocês vão realizar isso, né? As orientações, né, para gravação do vídeo, aqui eles estão falando, aqui eles chamam de caso. Eu não entendi por que eles colocaram esse daqui, né, dentro desse vídeo, chamando desse forma. Eu acho que cada uma de vocês depois vai nomear o vídeo de uma forma própria, né, para fazer sentido. E é muito importante que os participantes escolham um local silencioso para a realização da gravação, né? Sempre falando um de cada vez. Enfim. E outra questão importante é a audiodescrição, né? Quando vocês forem apresentar, construir o vídeo, fazer a audiodescrição e, se possível, legendar. Para legendar um vídeo, vocês podem usar o CapCut. Não sei se vocês já conheceram essa ferramenta. Eu vou colocar aqui no chat. CapCut. Ele é um aplicativo, mas vocês também podem acessar pelo computador, e aí joga o vídeo lá e ele faz a transcrição automática. Mas também vocês podem fazer no Canva, né? Aí também edita o vídeo lá, e no Canva eu acho que vocês não conseguem colocar, não é automático, vocês vão colocando ali a descrição no decorrer do vídeo, né? Conforme... pronto. Então, essas duas ferramentas, elas ajudam a vocês a fazer a legenda do vídeo, ok? Pronto, já vão se organizando ali no chat, é isso mesmo. Janete, pode falar. Boa noite. Por acaso não tem uma descrição dos participantes e das cidades que são? Porque até agora eu não vi ninguém próximo, assim. Janete, lá no fórum, só lá no fórum de apresentação. Mas nem todos se apresentaram, né? Acho que tem poucas lá. Acho que tem umas 11. Tem poucas apresentações. Da minha região eu não achei ninguém. Então, assim, vamos por faz uma equipe, né? Por enquanto eu não vi ninguém próximo. Aí esse vídeo tem que aparecer todas ao mesmo tempo ou a gente vai fazer? Tem que aparecer... Vocês podem fazer assim, por exemplo, no vídeo, se são 2 ou 3, né? Cada uma pode gravar uma parte e depois juntam e editam o vídeo, né? Podem usar... Tem hoje várias ferramentas, né, de edição de vídeos. Por exemplo, eu já trabalhei algum tempo com narrativas digitais, e aí eu conhecia várias ferramentas. Só deixa eu me lembrar como é que se escreve o nome. Depois eu posso procurar e colocar lá para vocês. Tem o Filmora, o Canva também, ele edita vídeo. Eu acho que o CapCut também. Era um... Bom, depois eu vou colocar para vocês, porque tinha um bem amigável, assim, bem fácil de editar. O Canva, ele é tranquilo, acho que também, para editar. E vocês podem, então, cada uma gravar uma parte e depois juntarem, sabe? Vocês podem fazer uma gravação... eu não sei se o Meeting ele permite gravar quando vocês podem, por exemplo, se juntar aqui cada uma na sua casa e fazer um diálogo, né? Imaginar um diálogo e gravando. Enfim, a construção do vídeo ela é bem livre, não tem uma definição, sabe? E tem essa, como, né, não moram perto, podem fazer à distância e depois juntar, né?
Ali no chat eu observei a Noeli e a Jassana colocaram que estava sem. Posso fazer com vocês? Já estou questionando para não me emendar a conversa, porque eu vi que elas colocaram que estão sem também no mesmo bar. Sim, pode ser 2 ou 3, né? Isso, a gente combina, porque cada uma mora num local, mas a gente faz isso que a professora falou, a gente combina e vai, grava em partes, depois une tudo e a gente encara esse desafio. Vamos alinhando. Tá certo. Ó, a Cláudia também tá assim, tem a Jassana, a Franciele, a Jassana, a Janete e a Noeli montaram um grupo, é isso? Sim. E aí a Noeli, aliás, a Cláudia e a Franciele, de repente, não podem formar um outro grupo? E pronto. Então, a Franciele e a Cláudia, então, já podem constituir um grupo. E vocês podem usar o grupo nosso de WhatsApp para vocês se combinarem. Encontrem lá as parceiras de vocês, de grupo, e aí, né, até para formar os demais grupos, eu vou colocar lá no grupo de WhatsApp, que vocês podem utilizá-lo, né, quem está sem grupo, para ir se juntando, e vai formando, porque precisa essa semana postar lá no fórum, onde diz roteiro do vídeo, nesse fórum tem que postar já as equipes de vocês, duplas ou trios, né? Pronto. Então, depois vocês têm que postar esse vídeo individualmente, né? Embora, né, seja um trabalho de equipe, cada uma tem que postar o seu, com o seu nome completo, e no título. Pronto. Então, são 2 etapas. Primeiro, vocês vão... eu entendo como quase 3 etapas, né? Porque a primeira etapa é a constituição das equipes e elaborar e postar o roteiro, e a segunda etapa é a elaboração do vídeo e a postagem. Então, assim, nos 2 fóruns que tem lá no AVA, no primeiro fórum que diz roteiro do vídeo, vocês vão apresentar as equipes e postar como é que vai ser esse roteiro, né, a descrição de como é que vocês vão produzir o vídeo, o que será dito, o local, enfim, explicar como é que vocês vão produzir. E no segundo fórum, vocês vão postar o vídeo produzido. Então, vocês têm essas 3 semanas até o dia 30 para realizar essa produção. O roteiro já posto essa semana, a Janete perguntou. Lá no AVA tá até o dia 30. Mas eu acredito assim, que se vocês conseguirem já produzir essa semana o roteiro, até semana que vem, para daí dar tempo também, até o dia 30, vocês conseguirem postar o vídeo pronto, né? Porque normalmente isso dá um trabalhinho até a gente conseguir editar, corta, enfim, né? Ou a gente às vezes tem que gravar algumas vezes, e isso no meio das nossas demandas. Então, se vocês conseguirem postar já essa semana, beleza. Se não, deixa daí para a semana que vem o roteiro, tá bom? Só a questão é até dia 30, para entregar tudo. Tá bom, Janete? Pronto, daí quais são os objetivos? Qual é os critérios de avaliação? Eu vou já pular para eles, né? Então, assim, primeiro vocês vão identificar a equipe de vocês, né? Para além da equipe, então, apresentar o formato escolhido, apresentar a forma como pretendem elaborar, de que forma, né? Se vocês vão fazer... primeiro, né, o formato, se vocês vão fazer uma entrevista de jornal, um diálogo, um teatro, uma encenação, uma propaganda, enfim, né, o formato que vocês vão escolher, a forma como pretendem elaborar, se vocês vão fazer de casa ou não, ou juntar cada uma de sua casa junto ao vídeo, né, o que vocês vão apresentar nesse vídeo, e se indicar o que será abordado, né? O que é esse conteúdo, né?
especificamente dentro daquele tema, que é a contribuição da linguagem, né, para o desenvolvimento dos processos psicológicos superiores e a construção do conhecimento. Então, isso vai ser analisado no fórum que fala sobre o roteiro, né? Então, a gente vai avaliar se vocês identificaram esses 3 itens ao postarem a proposta de trabalho de vocês. E no outro fórum, que é especificamente para postar o vídeo pronto, quais são os critérios de avaliação, né? Se vocês, ou as cursistas, compreenderam a linguagem para além da função comunicativa, né? O que vocês estão apresentando, né? E se permite perceber que vocês conseguiram se apropriar desse conceito, né, de linguagem, e como um elemento constituidor de seu pertencimento cultural e da própria subjetividade, né, de que modo que vocês mostram, deixam evidente no vídeo esses aspectos. Se vocês se apropriaram do conceito da dupla mediação semiótica, que é a representação simbólica, né? Se vocês estabeleceram relações entre os conceitos e a sua realidade, né? Se a gente consegue dar conta de fazer essa relação, né, entre teoria e prática, e se apresentam os conceitos espontâneos e também os científicos, né? Então, são esses itens que precisam estar bem específicos e produzidos e claros dentro do vídeo. Ao produzirem o vídeo, tenham em atenção esses critérios aqui, né? Ao produzirem, né, observem se cada um desses itens vocês estão contemplando na produção já do roteiro, né? Para que depois o roteiro pronto, vocês consigam, então, construir e formar o vídeo, né? De vocês. Pronto. Tentei ser breve, mas às vezes eu acabo demorando bastante. Não sei se vocês querem abrir as câmeras, fazer alguma pergunta, alguma questão. Se ficou claro. Oi, Janete, tudo bem? Ficou claro? Deu para entender como é que é a proposta da atividade? Sim, ficou claro, apesar de ser difícil pela logística, né? Não foi entendido. Acho que é a questão mais da logística de estabelecer os encontros, de estar fazendo vídeo no coletivo, né? É uma experiência nova, não sei, não tenho... Janete, eu penso que esse é o desafio agora. Vocês podem utilizar, por exemplo, o Google Docs, para colocar lá no Google Docs, criem um documento em branco, e vocês podem ir começando a montar o roteiro de vocês lá no Google Docs. Vocês podem se encontrar, podem usar o Meeting, né? Para fazer uma reunião entre vocês, e já coloca lá no Docs, já vão construindo as ideias de vocês, vão colocando lá o que vocês querem apresentar, quais as ideias e tal, coloca lá estrutura, e vão a partir desse documento, cada uma, né, no seu tempo, entra lá e dá suas sugestões, coloca mais alguma contribuição, né? E vocês podem ir fazendo esse movimento, né? Todo dia entra lá no arquivo que vocês criaram, que está compartilhado entre vocês, e aí vocês dão sua contribuição. Essa é uma ferramenta, é uma estratégia que eu costumo utilizar bastante no trabalho, na universidade, com as minhas colegas e meus colegas de produção, ajuda bastante. Então, vocês vão lá colocando, vão compartilhando, todo mundo tem acesso ao mesmo tempo, a equipe de vocês, né? E aí vocês sentam em outro momento, definem mais um pouco, se conseguir definir, beleza, se não, né,
pensem mais um pouco, redefinem, né, as estratégias, e eu acho que essas ferramentas ajudam bastante a gente nesse processo de criação mesmo, né? Será que tem mais alguma dúvida? Angústias, né? Muitas angústias, porque é um trabalho vai exigir de vocês bastante estudo, mas eu acho que aí está o prazer da coisa, de a gente poder se aprofundar e detalhar, e de repente semana que vem a gente senta aqui, nós nos encontramos e discutimos um pouco mais sobre essa perspectiva vigotskiana, ajuda a gente também a clarificar um pouco as ideias, para daí vocês, até o dia 30 vai sair coisas muito bonitas, eu tenho certeza. Pessoal, era isso então? Eu vou encerrar a gravação para vocês poderem lá assistir então a aula do módulo 3, tá bom? Obrigada por tudo, obrigada pelo nosso encontro. Qualquer dúvida, estou lá no WhatsApp, tá? Contem comigo e um beijo para vocês. Tchau, tchau. Tchau.